Você já imaginou como é despertar no mundo espiritual depois de uma vida inteira dedicada à dia espiritual, alegria e ao carinho? Como será que uma alma tão querida, que conquistou milhões com seu jeito simples e acolhedor, descreve seus primeiros passos após deixar a Terra? Hoje, você vai conhecer uma mensagem emocionante da saudosa Palmirinha Onofre, que continua levando luz e esperança mesmo depois da vida física. Esta carta foi psicografada com muito amor pelo nosso médium, em um momento de profunda conexão espiritual. Antes de seguirmos, peço que deixe o seu like, compartilhe este vídeo com quem também admira a Palmirinha e se inscreva no canal para não perder nenhum conteúdo especial como este. Agora, prepare o coração, porque as palavras que você vai ouvir trazem consolo, aprendizado e uma doce lembrança da nossa querida Palmirinha. Meus queridos amigos, quando fecho os olhos para recordar minha passagem pela Terra, a primeira coisa que me vem à mente é a alegria que senti ao ensinar cada receitinha com tanto carinho. Minha cozinha era meu templo e cada prato preparado era um gesto de amor. Lembro-me das risadas nos bastidores, do calor humano, dos abraços que recebia e, principalmente, do sentimento de gratidão pelas pessoas que abriam as portas de suas casas para me assistir. Nunca imaginei que aquele jeito simples, que sempre foi meu, pudesse alcançar tantos corações. Nos últimos dias, meu corpo já pedia descanso. Senti que minha missão estava se encerrando e que um novo capítulo me esperava. Mesmo assim, carregava comigo uma paz serena, porque sabia que tudo o que fiz foi com amor. Eu não tinha medo, tinha curiosidade. Como seria o outro lado? Haveria luz? Haveria carinho? Como o que recebi por tantas décadas? Eram perguntas que me acompanhavam enquanto sentia a vida, aos poucos, se despedindo do corpo físico. Quando chegou o instante da minha partida, tudo aconteceu de forma suave, como se eu adormecesse depois de um longo dia de trabalho. Não houve dor, apenas um leve desligamento, como quando apagamos a luz de uma cozinha depois de preparar a última refeição. Senti meu corpo físico ficando para trás, mas minha consciência permanecia desperta, alerta, serena. De repente, uma leveza tomou conta de mim. Era como se eu flutuasse, envolta por uma paz que nunca havia sentido antes. Aos poucos, comecei a perceber uma luz suave à minha volta. Uma luz que não feria os olhos, mas aquecia o coração. Foi então que vi rostos conhecidos. Minha mãezinha, tão doce, apareceu sorrindo, e atrás dela, amigas queridas que já haviam partido antes de mim. Todos me esperavam com ternura. A emoção foi tão grande que chorei sim. Chorei no plano espiritual, mas era um choro de alívio, de reencontro, de gratidão. Senti mãos espirituais segurando as minhas e ouvi uma voz suave, como uma melodia dizendo: Palmirinha, você está em casa agora. Seja bem-vinda. Não havia medo, nenhuma sensação de perda. O que senti foi amor puro, acolhimento, uma sensação de continuidade, como se a vida nunca tivesse sido interrompida, apenas transformada. Fui conduzida com tanto cuidado, como uma vovó é levada por netos amorosos. Percebi que mesmo do lado de cá, o carinho continua sendo o elo mais forte entre as almas. Depois do acolhimento, fui levada a um lugar que posso descrever como um imenso jardim de luz. Havia cores que eu nunca vi na terra, perfumes que tocavam a alma e uma serenidade que acalmava qualquer resquício de dor ou dúvida. Ali, comecei a entender muita coisa. Entendi, por exemplo, que o verdadeiro valor da vida não está nos grandes feitos, mas nos gestos pequenos feitos com grande amor. Cada receita que eu ensinei, cada sorriso que dei, cada palavra de incentivo, tudo isso teve valor espiritual.
Os mentores me mostraram cenas da minha vida como um filme, mas com um detalhe importante. Elas eram acompanhadas pelos sentimentos que provoquei nas pessoas. Vi o brilho e nos olhos das crianças que cozinhavam comigo pela TV, os abraços sinceros nas feiras, as famílias reunidas ao redor da mesa reproduzindo minhas receitas. Vi também as orações que vocês fizeram por mim. Cada uma chegou até aqui como uma flor, deixada diante do meu espírito. Algumas eram sussurradas em silêncio, outras ditas com lágrimas. Mas todas foram recebidas com imenso carinho. Elas me fortaleceram, me acalmaram e me ajudaram a compreender que o amor verdadeiro ultrapassa a barreira da morte. Descobri que a prece tem um poder imenso. Ela liga corações em diferentes planos da existência. Aqui no plano espiritual, os espíritos de luz me ensinam que a simplicidade é um dom, que viver com humildade, com gentileza, com fé, é o caminho mais curto até Deus, e que o que realmente transforma o mundo é o amor posto em ação. Meus amores, se eu pudesse deixar um conselho, seria este: nunca deixem de valorizar pequenos momentos. Um café compartilhado, uma conversa simples, um abraço sincero, são esses instantes que constroem a verdadeira felicidade. Não chorem por mim. Estou bem, cercada de luz e de amigos espirituais. Continuo aprendendo e também orando por todos que me acompanharam durante minha caminhada terrena. Cada mensagem de carinho que vocês enviam, eu recebo aqui como um perfume doce que alegra meu coração. Agradeço a todos que me amaram, que me acolheram e que continuam lembrando de mim com tanto carinho. Levem a vida com leveza, com fé e sempre com uma pitada de amor, porque é isso que dá sabor à existência. Um dia, todos nós vamos nos reencontrar e aí sim, faremos um grande banquete com muita alegria e fraternidade. Se esta mensagem tocou o seu coração, deixe o seu like, inscreva-se no canal e compartilhe com quem também guarda lembranças da Palmirinha. Nos comentários, escreva o seu nome para incluirmos nas nossas orações. Queremos que esta corrente de luz alcance todos que precisam de paz e consolo. E não vá embora sem assistir a estes 2 vídeos que preparei para você. Como é o acolhimento no plano espiritual, para entender melhor o que Palmirinha viveu após sua partida. Por que a oração tem poder? Para descobrir como suas preces chegam aos espíritos. Queridos, que a paz de Jesus permaneça no seu lar e que nunca falte amor à mesa da sua vida. E você comentando sobre as marcas de sofrimento dela, muita gente não sabe da história da Palmirinha. E você tá aqui nesse episódio para contar a sua história, mas que tá extremamente atrelada à história dela. E você com certeza teve acesso a esse passado da Palmirinha, que foi muito doloroso e muito difícil. Queria que a gente comentasse um pouquinho. Eu vi sobre a história dela, que primeiro ela foi doada quando ela era criança para uma família, né, de fazendeiros. Depois ela foi devolvida para a família, a mãe maltratava muito ela, vendeu ela de novo, e aí a tia ajudou para que isso não acontecesse. Conta um pouquinho do que você sabe da história dela. A Palmirinha, ela contava muito isso, assim, nos bastidores pra gente, e basicamente ela foi, a virgindade dela foi vendida. Foi. Porque tinha alguém que queria, tipo, uma virgem, alguma coisa assim, e a mãe dela era um dono de alguma fazenda, e a mãe dela foi lá e pagou pela virgindade dela pra que eu fosse lá. Quando eu vi essa história, eu falei, não, isso não é possível. Ela começou a contar isso pra gente chorando. E aí, eu já tava formado, eu já era empresário, eu falei assim, Palmirinha, vamos contar essa história, é muito pesado. Mas... E o primeiro lugar que ela falou foi na Marília Gabriela. Foi. Uma entrevista na Marília Gabriela. E as pessoas começaram a se assustar, porque antigamente, gente, por incrível que pareça, isso era normal. Uhum. Né? Pessoas... Sim. E aí... Eu falei... Era no interior isso, né? E o pior, o marido dela batia nela.
Então, assim, por exemplo, ela falou que uma vez ela foi trabalhar, o marido dela tinha dado um soco nela, ela tava toda roxa. Ela chegou no refeitório e as amigas, o que aconteceu? Ela, não, eu caí da cama, eu batia. Ela contando isso pra gente. E aquilo me dava uma força, porque eu falava assim, cara, eu sou um menino, eu tô vivendo isso daqui. Essa senhora já passou o escárnio de vida numa história. Ela tá na... Imagina, começar a trabalhar com 60 anos. A gente viu esses dias as meninas zoando com uma menina de 40 anos que entrou na faculdade. Sim. E a molecada zoando com uma moça de 40 anos porque tava fazendo faculdade. Eu falei, imagina então eu ia fazer o que com a Palmeirinha? Então, assim, o grande problema dessa geração é isso, sabe? A gente tá vivendo uma grande doideira. Sim. E aí a Palmeirinha tinha essas histórias muito pesadas. E eu falava assim, não. Eu virei pra ela e falei, cara, eu vou fazer o que for possível pra gente contar essa história pro mundo, pra que você seja uma inspiração pra outras mulheres. Por quê? Fazer a receitinha, todo mundo vê e se apaixona. Só que o nosso desafio como empresário, como marca, é levar essa história e equalizar essa história no Brasil. Eu mesma não conhecia. Então, basicamente, o pai dela adorava a Palmeirinha. Ela era o xodó dele. Era o xodó. E a mãe não entendia isso. Então tinha muito ciúme disso. E aí, quando ela tinha, sei lá, 6 anos de idade, a mãe doou a Palmeirinha pra uma outra família criar, pra uma família italiana. Biológica. A mãe biológica doou, falou, biológica. eu não quero essa menina aqui. Doou ela pra criar. E aí, eu não sei o que aconteceu, que o pai dela faleceu. E aí ela teve que voltar depois de um tempo. Ela estava sendo criada por essa italiana, era uma italiana que criava ela. E ela foi devolvida pra casa dela, pra mãe dela, só que ela pensou, meu pai faleceu, as coisas podem melhorar. Pioraram. Ela então começou a trabalhar, porque ela tinha outros irmãos e tinha que ajudar a bancar a casa, já que o pai dela tinha falecido. Ela ia trabalhar, tinha dia que a mãe dela trancava ela pra fora de casa, não deixava ela entrar. Tarde, era uma francesa, na verdade foi criada por uma francesa. Falei italiana, mas era uma francesa. É, francesa então, né? Isso. E aí ela voltava e não deixavam ela entrar. Então, várias vezes ela dormia pra fora de casa e ela era muito, muito maltratada. E aí ela conta que quando ela tava na adolescência, teve um dia que ela deitou na cama e tinha um homem. Deitado na cama. Deitado na cama dela, que é essa situação que ele comentou, que a mãe dela, então, vendeu a ela virgindade começou a gritar, dela. Pulou a janela. E ela fugiu de casa porque ela pulou a janela. Sim. Agora você fala assim, como que pode, né? Uma pessoa com tantas marcas conseguir ser tão fofa e amável. Agora, ela tem esse lado fofa e, obviamente, a Palmeirinha de uma... Mas trabalhando no dia a dia, era uma mulher muito forte. Porque todo mundo acha assim... Não sei se vocês vão me entender, mas eu falei que eu vou abrir a caixa preta da história. Sim, 20 anos assim, você trabalhou com ela. Por trás você chega onde você chega porque existem coisas que te levam até ali. Então, acho que, claro, todas essas dores tornaram ela uma mulher muito forte. Então, ela tinha muita consciência de tudo que estava acontecendo. Não é porque, às vezes, ela falava errado ou porque ela não sabia. Então, a Palmeirinha... Muita sabedoria, né? Eu sempre falei que ela era uma grande mulher de televisão. Ela sabia o que estava acontecendo. Sabe quando você entende o personagem que você tem que seguir, as regras do jogo? E assim, claro, gente, ninguém dá pra ser 24 horas. Eu já fui, eu saí do velório do irmão da Palmeirinha, a gente entrou algumas horas depois gravando, sabe? E ela continuava, ela tava ali, o trabalho dela era sagrado e tal. Sim. Mas isso me trouxe uma lição de olhar assim e falar, ela sabe. E aí quando eu entendi isso, e quando a gente se entendia isso, às vezes eu tava ali embaixo, né? Tinha uma bancada, a gente só olhava pelo olho, a gente sabia o que estava acontecendo. Então, tem esses dois lados. Claro, ela sempre foi muito gentil, amável. Não tenho o que falar. Mas ela sempre foi também uma mulher de televisão. Claro. Porque é impossível você conseguir manter vivo uma história, uma marca tão forte se você não tem consciência dele. Não, ela criou consciência. E assim, se você também não for profissional e exigente e levar as coisas a sério, né? Então, assim, a parte fofa é muito legal, mas também se for só isso, todo mundo monta em cima
E ela era muito exigente. Pois ela era muito... Não podia estar nada fora do lugar, não podia ter uma colher fora, não podia a pia estar molhada. Ela tinha todas tinha toda o jogo dela ali tinha que estar muito bem feito. E é uma coisa que a gente comenta muito, que assim, parece que quando o profissional homem é exigente, a fala é, não, esse cara aqui com ele, ninguém tira farinha não, com ele tem que estar tudo perfeito, porque ele é exigente. Quando é a mulher, é chata. Nossa, fresca. Essa daí não pode ter um nada fora do lugar que já reclama. Sabe? Então. E aí, com o tempo, eu comecei a ver que fazia total sentido todo esse perfeccionismo, porque ela conduzia muito bem.